existe uma falha muito grande de diálogo com grupos, existe muitas pessoas que não sabem que os municípios recebem esse dinheiro, recebem essa verba por parte do IEF. Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, não é. É algo até muito simples depois que você começa a mexer. Mas você tem que ter muito amor para mexer com isso. E a partir do momento que, principalmente esses grupos, quando a gente fala de grupo, aqui na nossa cidade nós temos a questão do grupo das doceiras, nós temos os grupos de Companhia de Reis, os grupos, a folia, né, a Companhia de Reis e tal. São grupos, na sua grande maioria, de pessoas muito simples, que não têm acesso a prefeitura, a gabinetes, etc. Às vezes preferem nem mexer com isso. Só que é de utilidade deles, é deles isso. Esse dinheiro, embora pouco, mas teria que ser repartido, teria que ser feita uma divisão entre eles para que aquilo, né, volto a dizer, não satisfaça a vontade de um gestor. Nós vamos usar o dinheiro para arrumar o telhado da capelinha da serra que caiu. Tá bom, é necessário fazer isso? Tudo bem, vamos entrar com 50% desse dinheiro, os outros 50% nós vamos usar para outras ações. Eu não posso privilegiar também todo o dinheiro de um fundo, pelo menos a minha visão. Por letra pode, mas é um tanto quanto estranho. Com uma ação só, ficaria muito pobre o meu município usar isso. Uma das ações que deveria ser usadas, e ela é prevista pela lei, pelas normativas do IEF, é a questão da educação patrimonial. Está trabalhando essa educação patrimonial nas escolas? Durante o tempo que nós ficamos lá, eu ia nas escolas fazer palestra com as crianças, etc. E hoje, como professor de ensino médio, eu encontro aquelas crianças lá atrás e elas sabem direitinho. Eu lembro de você dando palestra lá, eu estava no 5º ano e eu sei o que é bem, eu sei o que é tombar, não sei o que, enquanto outros às vezes acham que tombar é derrubar o prédio, literalmente, né? Que é uma vergonha, mas que existe aos montes, né? Uma anedota em uma cidade próxima à nossa. Eu era estudante e houve uma ação na Câmara Municipal de lá, onde havia um pedido para o tombamento do prédio da Prefeitura Municipal. E eles estavam tão habitolados, parecidos com a lei que tinha colocado aqui, que houve havia um pedido por parte dos vereadores para que abrisse o processo de tombamento do prédio. Então teve que passar por deliberação de todos os vereadores. E um vereador, ele durante a leitura de todo o roteiro, de toda a lei, ele dormiu literalmente. Era um senhorzinho, ele cochilou e tal. E ele foi acordado por um colega quando perguntou: você é a favor da gente abrir o processo de tombamento da fachada da prefeitura? E ele suspirou e disse: não tomba não, deixa lá, tá tão bonitinho do jeito que tá, vai derrubar por quê? Né? Isso não é mentira, eu vi, tá? Por parte de um vereador. E é preocupante porque um grupo de vereadores queriam salvar lá um prédio que podia cair. Mas cabe a nós isso, né? Livrar um pouco dessa ignorância e tentar visualizar o patrimônio e a memória como algo que possa vir a salvar o Brasil, ou que pode salvar o Brasil, porque um povo sem memória é um povo sem cultura, sem história, e um povo sem cultura, sem história é um povo que está fadado a sofrer, como barata tonta, sem perspectiva de uma melhora de vida, porque nós não vamos ter nunca um ponto de chegada se a gente não souber da onde nós partimos. Alguma coisa? Então, só para a gente complementar aqui, hoje
dentro do teu conhecimento, quais são os bens hoje que estão tombados mesmo, né, que estão no livro de tombo e de registro enquanto nível municipal aqui? Nós temos. Primeira imagem que foi tombada foi a imagem do Senhor dos Passos. Que fica aqui guardada na capelinha. Essa imagem, ela é formidável. A história dela, tudo, é muito interessante. Teria sido um presente de um homem chamado Capitão Alexandre, vindo da região de São João del Rei. E ele teria apaixonado por uma moça aqui dos chamados Trumbuca, uma vilela, que era moradora aqui da rua onde nós estamos, né, gravando aqui, que é a Monsenhor Mário, então hoje Monsenhor Mário. E ele, em homenagem, ele casou-se com ela, tal, em homenagem à família, então ele mandou erguer uma capelinha e mandou esculpir essa imagem do Senhor dos Passos, que é uma devoção de origem portuguesa, vindo de São João del Rei ali. Então toda aquela região ela é muito rica nessa devoção ao Senhor dos Passos. Catalogado no Brasil tem 3 imagens daquela, ou seja, a gente sabe que existe 3 imagens idênticas daquela. E um fato curioso, ela tinha um diamante cravejado no joelho. Cadê esse diamante, né? Ninguém sabe. Um fato curioso, a paróquia, a freguesia de Nossa Senhora do Carmo, né, ela nasce enquanto paróquia no dia 2 de novembro de 1810, quer dizer, ela tem mais de 200 anos. Então, um acervo de peça sacra e ao mesmo tempo de músicas, de companhias folclóricas, tal, de dança, de grupos folclóricos, é muito grande e muito antigo, porque acompanha esse tempo também, né? Cemitérios também, porque até 1889, com a proclamação da República, quem cuidava dos cemitérios era a Igreja Católica por causa do padroado, então havia uma ligação. Então, o primeiro bem tombado é essa estátua. Beleza. O segundo bem é a imagem de Nossa Senhora das Dores. Durante um tempo eu pensava que essa imagem de Nossa Senhora das Dores teria sido esculpida pela mesma pessoa que esculpiu o Senhor dos Passos. Não é, ela é bem mais nova. Ela é uma peça de quase 100 anos mais nova, e uns 80 anos. Ela é uma peça de roca, né, um engradado para ficar mais leve. E isso é um conjunto da Semana Santa, né? O Senhor dos Passos e a Senhora das Dores. O interessante, voltando ao Senhor dos Passos, é que a imagem, diferente de outras que eu já vi, que eu já pude pesquisar, que eu já pude conhecer, principalmente nas cidades históricas, a daqui ela é anatômica. Se você quiser depois subir para fotografar tal, você levanta a túnica dele, ele é totalmente anatômico, ele tem todos os músculos tal, né? A pessoa esculpiu tudo, depois ele chegou nas costas, ele fez uma abertura e ocou a imagem para que ela ficasse leve nas procissões, mas mesmo assim ela é muito pesada, né? Ou seja, era uma imagem encomendada assim a dedo, né? Terceiro item que está no livro do tombo, capelinha de Nossa Senhora Aparecida na Serra. Perdão, antes disso nós temos a Capela do Senhor dos Passos. Terceiro, Capela do Senhor dos Passos, ela foi tombada também, com tudo certinho, dossiê, tudo bonitinho. Tudo muito, muito bem arquitetado. Mas aí começou a fazer o quê? Não havia as devidas salvaguardas. E a comunidade cobrando. E a comunidade cobravam coisas assim que os agentes da prefeitura queriam morrer. Que era uma conta de luz no valor de R$4 e pouquinho. Outra hora uma conta de água no valor de 3 meses sem pagar, depois vinha 12 e pouco, tal, porque só por existir uma torneira lá, tal. Então, assim, era algo tão
que muitas vezes a gente como gestor acaba tirando dinheiro do bolso, pagando aquilo para não ver rolo, né? Embora não seja a forma correta, porque uma das questões que a gente tem que provar para o IEFA que a gente pagou, mas é tão burocrático e tão difícil as pessoas entenderem o que é usar o dinheiro do patrimônio, que às vezes fica mais fácil a gente fazer isso. E eles têm razão, porque se a capela está tombada, o dinheiro do fundo serve para pagar a conta de luz da capela também. Então foi um trabalho danado, que eu tenho muita assim... eu fico muito satisfeito de ter conseguido fazer, que foi a troca do telhado de lá, que deu um trabalhão danado. Foi preciso da gente ir numa cidade chamada Prados, conhecer lá um pessoal que eles fazem um processo um tanto quanto, na época era inédito, agora eu não sei mais, que era vir recolher uma telha, ou 2 telhas do local, boas, e reproduzir aquelas telhas de maneira que, e pintar ela de forma envelhecida e tal, de maneira que ao trocar as telhas, elas não perdessem o estilo seria o mesmo, mas as características mesmo, sabe? Então isso foi feito, é um trabalho de restauração de telha, né? que a gente fez aqui. Então foi totalmente trocado. A capelinha da Nossa Senhora das Dores foi tombada principalmente porque nós não mais aguentávamos o avanço das antenas no entorno lá, né? Como para proteger bem a serra. O interessante é que no processo de tombamento da capelinha da serra, nós descobrimos que o dono da serra, porque a serra tem dono, ela é particular, ele deixou reservado em testamento 3 litros de terra para Nossa Senhora da Aparecida da Serra da Tormenta. Então tem isso. É interessante porque 3 litros de terra era uma medida usada na época, isso mais ou menos em 1927 que ele escreveu esse testamento, dá uma quantia um tanto quanto boa ali em volta da serra, onde seria da capela, e quem é responsável pela capela é a paróquia. Eles podem cuidar, inclusive, colocando alambrado, tela, alguma coisa nesse sentido. É algo que eles não acordaram ainda para isso. A capela você pode entrar a qualquer hora do dia, que ela fica aberta. Não tem nada valioso, tal, né? Uma questão de fé, religiosidade e tal, mas pode ser usado para outros fins também não muito. A imagem do Senhor Bom Jesus do Itaci, que foi um achado, porque a imagem ela não aparentava estar tão ruim como ela estava, e nem ser do material que é uma técnica usada, foi muito usada na Europa no século XIV, por falta de madeira. Então, quando eles não tinham mais madeira, antes do descobrimento do Novo Mundo, ir buscar madeira na África é uma coisa tanto quanto complicada para fazer arte sacra e tal, nem sempre tinha madeira tão boa, então eles começaram a fazer imagens de tecido. Então, a imagem do crucificado lá do Itaci, ela é uma imagem que ela tem tecido e cera, que era utilizado para fazer vela, né? Uma grossura assim de uns 5 centímetros, 8 centímetros de cera envolto com faixas, né, com pano ali para dar resistência. E o que me chamava a atenção é que um lado da barriga da imagem era um pouco afundado. Eu dava a impressão que ele tinha respirado um pouco assim. E aí nós fomos descobrindo, né, no processo de acompanhamento da restauração, tirando as camadas de tinta sobrepostas, que eram 7, né, ao longo do tempo, foram pintando. E chegou hoje na original. Graças a Deus, a restauração caiu na mão de bons restauradores, e que isso tem um resultado positivo. E a descoberta foi, aquilo ali afundou porque certamente a imagem ela andava muito de casa em casa, e numa época sem energia elétrica, então eles acendiam tocha ou velas, e com a proximidade ali, aquilo foi esquentando e foi afundando, né? Somente as mãos, a cabeça e os pés da imagem é madeira. E por último, a última
imagem tombada foi a imagem de Nossa Senhora do Rosário, a pedido do bairro lá, por todo o envolvimento que ela teve no passado com as festas, numa perspectiva na época de resgatar essas festas. Inclusive fazia parte lá do inventário dela que voltasse a questão do congado, da festa no Rosário e tudo mais, não sei o que, né? Pode ser que venha ainda a ser executado esse inventário, tomara. E isso é importante. Então essas peças que foram tombadas, todas elas passaram por processo de restauração, de limpeza, tudo mais, tal. Então tudo ok. Depois, no último ano, nós conseguimos algo um tanto quanto trabalhoso, que foi o reconhecimento de bens imateriais. A tecelagem, né, o modo de fazer, e o doce. Né, o modo de fazer o doce bordado, aquela coisa toda. Isso deu muito trabalho. Deu muito trabalho porque você tinha que sair e eu vestia camisa mesmo com os pesquisadores, né? Eu ia com eles, eu fiz parte da pesquisa, vendo como que se comportavam aquelas pessoas e havia ali nos olhos dela um brilho de esperança, né? Nós estamos sendo reconhecidos por alguma coisa, ou de alguma coisa, né? Então, e existe, por último, como grupo, a Companhia do Menino Jesus. Ela está registrada. Agora eu nunca vi o dossiê dela, não sei se foi feito um documento onde previu ou construiu-se a história dela, fez um trabalho assim de enfim, né? Antes, durante e depois, né? Só está registrado no livro. Não sei se tem algo a se fazer pode ser que nos arquivos lá encontre alguma coisa. Eu nunca encontrei. Não sei se em Belo Horizonte existe alguma coisa.